Olá pessoal, eu sou a Cris da Crochêzinho Amor e no tutorial de hoje eu vou ensinar a fazer esse lindo cestinho que eu escolhi fazer nas cores verde, branco e dourado, com esse fiozinho dourado, vermelho e branco. Porque eu queria um cesto natalino, mas você pode fazer da cor que você preferir, tá? O legal é utilizar duas cores diferentes para dar esse destaque, né, nesse enfeite que a gente faz aqui, né? Bom, para fazer esse cesto menor, eu utilizei 100 gramas de fio de malha premium, fio 25 milímetros, tá? Ao todo, contando com as duas cores. Já para fazer este vermelho, que é um cesto maior, eu utilizei 200 gramas de fio de malha, o mesmo fio de malha que eu utilizei nesse, só que de cores diferentes, né? Um fio premium 25 milímetros. Além do fio de malha e da linha de poliéster, caso você queira colocar, né? Se você quiser fazer 100 também, nós vamos utilizar uma agulha de crochê, eu utilizei a 7 milímetros, tá? Porque, pra mim, o meu ponto, ele fica bom, fica bonito com a 7 milímetros. Mas aí fica a seu critério, se você estiver acostumado a fazer com a 6, a fazer com a 8. Se você nunca fez e quiser testar, né, qual agulha que fica melhor o seu ponto, que você se adapta melhor. Também utilizei uma agulha número 4 para fazer as finalizações, os arremates. Cola para os arremates e tesoura, tá? Vamos, então, aprender a fazer esse cesto? Nós vamos iniciar o nosso cesto pela base, fazendo uma base redonda com pontos centrados, tá? Você pode utilizar essa base para fazer outros trabalhos também, tá bom? Fazer cestos de outros tamanhos. Bom, nós vamos iniciar fazendo um anel mágico. Você vai colocar o fio de malha assim na sua mão, segurar com o dedão e fazer um X aqui, ó, passando nesses dois dedos. E vai trazer novamente pra cá a linha. Feito isso, você vai virar o trabalho, nós vamos trabalhar com ele aqui, tá? Você vai inserir a agulha dentro da primeira alça, puxar a segunda e fazer um giro. E aí, você vai buscar a linha e passar por dentro desse elo. Então, aqui nós já temos o nosso primeiro ponto, tá? Agora, nós faremos mais 5 pontos, pontos baixos. Introduzo a agulha dentro do anel, puxo, fico com 2 laçadas na minha agulha, busco o fio aqui por fora do anel, passo por dentro das 2 alças. Novamente, ponto baixo. Insiro a agulha dentro do anel, busco o fio, trago aqui pra frente, ficando com 2 elos na minha agulha. Busco o fio por fora e passo por dentro das 2 alças. Então, esse é o ponto baixo, tá? Então, nós já temos 3 pontos, porque aquele primeiro já contou. E agora, cada alcinha dessa, ó, conta um ponto. Então, a gente tem 1, 2, 3. 4, 5, 6. 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 alcinhas, né? Elos. E aquele ponto inicial que nós fizemos aqui. Então, essa já é a nossa primeira carreira, tá? Da base. Então, agora eu vou puxar um pouquinho aqui o fio onde estava a agulha. Agora, eu vou passar essa alça aqui para o outro lado. Então, eu vou introduzir a agulha aqui, ó, de trás pra frente, nessas 2 primeiras alcinhas, tá? E vou passar essa alça pro lado de lá. Feito isso, eu vou introduzir a minha agulha aqui por baixo da alça e eu vou colocar a agulha aqui, ó, naquele primeiro ponto que nós fizemos, que é o meu ponto, conta como ponto 1, bem aqui no meio, ó. A hora que o ponto sair aqui,
Tá vendo? A agulha sai aqui, tem uma alcinha para cada lado, tem que ficar dessa forma. E aí, eu vou pegar aquela alcinha que eu trouxe pra cá e colocar também na agulha. É importante que essa alça não fique nem muito frouxa e nem muito apertada. Ela tem que ficar aqui mais ou menos do tamanho de um ponto, tá? E ela não pode ficar muito apertada, porque senão você não vai conseguir passar com o fio. E agora, então, ó, eu vou buscar o fio, aqui, ó, eu vou trazer ele aqui pra frente, tá? E aí, eu farei meu primeiro ponto dessa segunda carreira. Dessa forma. Ainda nesse mesmo ponto, ó, eu vou fazer mais um ponto. Então, nessa carreira, eu farei 2 pontos em cada ponto da base. Então, eu vou de novo colocar a agulha lá, busco a linha, o fio, fico com 2 alças, busco novamente, passo pelas 2, ponto baixo. Feito isso, aí sim, eu irei, ó, fechar o meu anel mágico, tá? É só puxar aquele fio que estava sobrando. Dessa forma. Eu gosto de já ir escondendo o fio, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, uma agulha 4 milímetros e eu vou virar o meu trabalho, ó, aqui é a frente do trabalho. Então, eu vou aqui nas costas do trabalho, onde tá saindo essa linha, esse fio, e vou, ó, introduzir a agulha, que é onde eu já fiz os pontos, e puxar o fio. Passar por dentro dessas 2 alças aqui de trás. E agora, conforme eu for fazendo os pontos, eu já vou tentando esconder esse fio, tá? Se você não conseguir, não tem problema. A hora que terminar a base, você esconde o fio, tá? Você vai passando. Aqui eu acho mais fácil já esconder agora. Bom, então agora eu seguirei fazendo ponto baixo centrado. Para eu fazer o ponto baixo centrado, eu não pego aqui nessa alça, tá? Não pego aqui. Eu vou pegar bem no meio do ponto, aqui, ó. Então, eu vou introduzir a agulha aqui no meio do ponto. E a hora que a agulha sai lá atrás, ó, tem que ficar uma alcinha para cada lado dela, tá? Se eu introduzir assim, ó, não ficar uma alcinha para cada lado, o ponto não vai sair centrado. Então, vamos lá. Introduzir a agulha. Eu já vou deixar, ó, esse fiozinho, que é aquele fio que eu vou esconder, ó, eu já deixo ele aqui, tá? E aí, eu busco, faço uma laçada e trago pra frente. E vou fazer, então, ponto baixo. Seguirei fazendo 2 pontos baixos em cada ponto baixo que eu tenho aqui já na primeira carreira. Então, ó, agora eu vou para o próximo, novamente. Vou pegar bem aqui, ó, nesse meio, no meio do ponto, onde tá aqui, ó. Busco, fico com 2 alças, dou uma laçada. Mais uma vez, que eu quero 2 pontos no mesmo ponto. Vou seguir assim até chegar aqui. 1, 2. Como eu já fui posicionando o meu fio aqui dessa forma, ó, já foi escondendo, tá? Novamente. 1 e 2. Agora, os 2 últimos pontos. 1 e 2. Aqui, então, eu já tenho 2 carreiras, tá? Agora, eu vou para a terceira carreira. Vou alongar aqui esse ponto. Introduzo a agulha aqui, ó, de trás pra frente, nesses 2 primeiros elos, né? Puxo esse fio aqui pra trás. E agora, eu passo a agulha por baixo da alça que formou
E eu vou introduzir a agulha aqui, ó, dentro desse buraquinho. Opa, foi. E a hora que ela sair aqui atrás, tem que ficar uma alça de cada lado. Coloco o fio aqui. Lembrando que aqui não pode ficar nem muito apertado e nem muito largo, tá? O ideal é que tenha mais ou menos o tamanho de um elo desse, tá bom? Puxadinho. E eu vou continuar escondendo meu fio aqui, tá? Então, agora, eu busco lá, ó, o fio, trago aqui pra frente. Na terceira carreira, eu farei um ponto baixo, 2 pontos baixos. Então, aqui eu vou ter um aumento. Então, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento, tá? Aqui, então, ó, eu já fiz o meu primeiro ponto baixo, vou fazer mais um nesse ponto mesmo, ó. Agora, aqui do lado, eu faço só um. Então, eu seguirei dessa forma. 2 pontos baixos no mesmo ponto, ó, 1, 2. Um ponto baixo. E essa será a minha sequência. 2 pontos em um ponto em um. Finalizei aqui, então, a terceira carreira. Para eu ir para a quarta carreira, novamente, alongo esse ponto, introduzo a agulha aqui de trás para frente, nesses 2 primeiros elos, puxo essa alça lá para trás. Passo a agulha por trás da alça e introduzo a agulha aqui, ó, nesse buraquinho. Fiquei com 2 perninhas, uma para cada lado lá atrás. Coloco a alça que eu passei para trás na agulha e dou uma laçada trazendo para frente o fio. Agora, nós faremos a sequência da quarta carreira, tá? A quarta carreira, nós faremos 2 pontos baixos, 1, 2 e um aumento. Então, nesse próximo ponto, nós faremos 2 pontos. 1 e 2. Na quarta carreira, então, nós seguiremos essa sequência: 2 pontos baixos, um aumento. Então, 1, 2. Agora, eu faço 2 no mesmo ponto, que é o ponto de aumento. 1, 2. Seguiremos assim até chegar aqui. Cheguei aqui, então, no fim da minha quarta carreira. Novamente, para eu ir para a quinta carreira, alongo o ponto que tá aqui na minha agulha. Passo a agulha por trás. Ó, para vocês entenderem, é sempre aqui, ó, nesse ponto aqui que a gente vai colocar a agulha depois, tá? Passo a alça que eu alonguei aqui pra trás do trabalho. Passo a agulha por baixo e introduzo aqui. Coloco a alcinha na minha agulha, tá? E vamos agora para a quinta carreira. Passo a alça toda aqui por dentro. Seguinte, pessoal, dica: se você apertar demais o seu ponto, vai começar a abrir, tá? Ficar com muitos buraquinhos o seu trabalho. E ele também pode ser que fique enrugado, que comece a baloar, tá? Então, tenta trabalhar com fio de malha sem muita tensão, tá? Dando a altura suficiente para um ponto e para a agulha passar aqui, ó, fácil, tá? Não precisa passar folgada, senão fica todo aberto também seu trabalho. Mas se você também fizer muito apertado, olha aqui como ele vai ficando, tá vendo? Então, o ideal, ó, é você levantar
o suficiente para a agulha passar tranquilamente, tá? Então, agora, nós faremos outra sequência. Dica: o ideal é que eu faça os meus aumentos onde não tem aumento ainda. Porque se eu vier sempre fazendo aumento no ponto que já tem aumento, por exemplo, esse ou esse, né, que já tem aumento, vai começar a ficar marcado o seu trabalho, ele vai ficar um pouco sextavado, tá? Com as pontas. Pouca coisa, mas fica. Então, para ele ficar perfeitinho, o ideal é que a gente faça os aumentos onde não tem aumento, tá? Então, como aqui não tem aumento, eu já vou fazer o meu aumento aqui. Então, agora a minha sequência será um aumento, né, que são 2 pontos baixos no mesmo ponto, e 3 pontos baixos, tá? 1, 2 e 3. Então, novamente, um aumento. Então, um aumento significa 2 pontos baixos no mesmo ponto baixo. Então, ó, um aumento, 1, 2. 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. E vamos seguir fazendo essa sequência até o último ponto aqui. Cheguei aqui, então, ao final da nossa quinta carreira, né? Temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. A base do cesto menor que eu fiz na cor verde, ela acaba aqui, tá? Então, chegou aqui na quinta carreira, se você estiver fazendo cesto pequeno, você já pode ir para a parte do acabamento, tá bom? Aqui no vídeo mesmo, você caminha até a parte do acabamento, porque o acabamento é o mesmo. Agora, para fazer o cesto maior, eu fiz mais 2 carreiras. Eu trabalhei com 7 carreiras na base. Então, eu vou agora para a 6ª carreira, tá? Alongo aqui, introduzo a minha agulha aqui de trás para frente, puxo esse fio que eu alonguei aqui, essa alça que eu alonguei para trás, seguro aqui, né? Passo a minha agulha aqui por baixo da alça que formou e coloco ela aqui dentro desse buraquinho, dessa forma. E coloco a alça que estava lá atrás dentro da agulha. Lembrando que aqui tem que ficar mais ou menos do tamanho das outras alças. Se você tiver feito muito largo, é só dar uma puxadinha e ir ajeitando, tá bom? Bom, feito isso, laço aqui o meu fio e trago todo pra frente. Pronto. Agora, nós trabalharemos a sequência, um aumento e 4 pontos baixos. Como aqui eu já tenho o aumento, eu vou fazer 2 pontos baixos e o aumento eu farei nesse ponto aqui, que não tem aumento ainda, tá? Então, farei, ó, 1 e 2. Como eu não estou colocando 4 aumentos já, aqui eu terminarei com apenas 2 pontos baixos, sem aumento. Meu aumento ficará aqui, tá? Então, vamos lá, olha a sequência. Agora, eu farei o aumento. 1, 2. Agora, eu farei 4 pontos baixos, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. E faço um aumento. 1, 2. Então, eu seguirei com essa sequência até aqui, tá? 4 pontos baixos, um aumento, que significa 2 pontos no mesmo ponto.
Cheguei aqui, então, quase no fim da minha 6ª carreira. Como eu havia falado, aqui eu terminei, ó, com aumento, né, 2 pontos no mesmo ponto, e sobraram 2 pontos para eu fazer, que já tem 2 aqui. Aí, vão totalizar os 4 pontos, né, que ficam entre os aumentos. Então, eu farei agora esses 2 pontos. 1 e 2. Vou para a minha 7ª, para a nossa 7ª carreira, tá? 7ª e última carreira do 6º maior, né? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E nós seguimos a seguinte lógica. Aqui tinha 6 pontos. Na 2ª carreira, eu dobrei os pontos. Fiz um aumento em cada ponto, fiquei com 12. Na 3ª carreira, eu fiz um aumento, 1 ponto. Um aumento, 1 ponto. Na 4ª carreira, nós fizemos um aumento, 2 pontos. Um aumento, 2 pontos, certo? Na 5ª carreira, um aumento, 3 pontos. Na 6ª, um aumento, 4 pontos. Agora, na 7ª carreira, nós faremos um aumento e 5 pontos. Por que eu tô explicando isso? Se você quiser fazer a base desse 6º maior ainda, é só você continuar seguindo essa lógica, tá? Então, se na 7ª carreira nós faremos um aumento e 5 pontos, na próxima, que seria a 8ª, é só fazer um aumento e 6 pontos. Na 9ª, um aumento e 7 pontos. E assim por diante, tá bom? Mas eu farei só a 7ª carreira agora, que no caso é a última carreira, tá? Pro 6º grande. Bom, alongo aqui, introduzo a minha agulha de trás pra frente nas 2 alcinhas, puxo o fio, né? Trago o fio pra trás, coloco a minha agulha por baixo da alça que formou e encaixo ela aqui, nesse primeiro buraquinho. Certo? Ficou uma perninha para cada lado, coloco a alça dentro da agulha. E aí, então, eu vou puxar o fio todo para frente. Como esse ponto aqui não teve nenhum aumento, ó, ele não é um ponto aumentado, o aumentado é esse. Esses 2. Eu vou começar o meu aumento aqui já. Então, eu farei 1, 2 pontos baixos no mesmo ponto, certo? E agora, eu seguirei fazendo 5 pontos baixos, tá? Então, 1, 2, 3, 4, e 5. E faço novamente o meu aumento, que são 2 pontos baixos no mesmo ponto. 1 e 2. Então, eu vou seguir assim por toda a volta. Um aumento, 5 pontos baixos. Um aumento, 5 pontos baixos, ok? Cheguei aqui, então, no último ponto, né, da 7ª carreira. Agora, eu não vou fazer aquele fechamento, tá? Agora, a gente vai pra parte do acabamento. O que eu vou fazer? Eu vou virar o trabalho. Eu acho mais fácil, porque como ele fica mais retinho pra baixo, o que a gente vai fazer agora eu acho mais fácil fazer com ele virado. E eu vou dar 5 voltas nesse trabalho, tá? Com o fio de malha. Eu vou contar aqui o início da volta. Então, olha lá. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui nesse ponto, então,
eu corto meu fio, tá? Agora, para fazer o acabamento, nós vamos puxar esse fio aqui, ó, todo pra fora, tá? Puxo. E nós vamos simular uma alcinha dessa aqui nesse ponto, pra fechar, pra unir, tá? Então, como nós faremos? Vou introduzir a minha agulha aqui, ó, nessas duas alcinhas. E vou trazer o fio aqui por dentro, né? Pra passar por trás, para a parte de trás do trabalho. E aí, eu puxo tudo novamente. Feito isso, eu venho com a minha agulha aqui, ó, nesse ponto, tá? Que é de onde o fio saiu pra ir pra lá. E agora, eu venho com a agulha de trás pra frente novamente, coloco só em uma alcinha, pra agulha entrar no meio do elo, tá? Aqui, ó, no buraquinho. Coloco e trago o fio de malha pra trás. Então, vou passar tudo pra trás agora, ó. Aí, eu dou uma puxadinha nele e regulo pra ficar do tamanho mais ou menos aproximado, né, dos outros elos, certo? Então, nós temos aqui a nossa base. Agora, eu vou introduzir a agulha pegando essas duas alcinhas, tá? Passando por baixo das duas alcinhas. Então, eu vou ver aqui, ó, o meu fio está saindo daqui. Então, eu coloco aqui nas alcinhas da frente, tá? E nós faremos pontos baixíssimos em toda a volta, sempre introduzindo a agulha por baixo das duas alcinhas. Então, vamos lá. Ponto baixíssimo. Puxo, fiquei aqui com uma alça. Já introduzo na alça da frente, nas duas alças no buraquinho da frente, nas duas alcinhas. Passo direto. Eu trago essa alça pra frente passando direto. Esse é o ponto baixíssimo, tá? Eu sempre vou ter uma alça só na minha agulha. Introduzo no buraquinho da frente e já passo direto pelo elo que estava na agulha, ó. Próximo buraquinho, já passando direto, tá? Eu não posso fazer essa parte muito apertada, senão vai abaloar aqui, ele vai ficar meio arredondado, tá? É legal você fazer apertado quando você quiser fazer a tampa de um pote, de alguma coisa, tampa de um cesto, para que ele fique mais assim, cheinho, sabe? Com aquela meio onduladinho. Aí é legal. Mas pro nosso trabalho, que precisa ficar reto, a gente precisa fazer do tamanho aproximado que já estava ficando o elo aqui em cima, tá bom? Então, eu vou seguir fazendo dessa forma, com pontos baixíssimos, por toda a lateral. Introduzo no pontinho aqui da frente, passando pelas duas alcinhas, por baixo das duas, puxo o fio e já passo pela alça que estava na agulha, ok? Cheguei aqui no último ponto. Agora, nós vamos simular, assim como nós fizemos antes de iniciar os pontos baixíssimos, uma correntinha, um elo aqui nessa corrente. Então, eu passo tudo para frente, com o auxílio de uma agulha de um número menor, eu gosto de usar número 4, introduzo a agulha aqui, ó, por baixo dessas duas alcinhas, de trás para frente, né? Da parte de trás do trabalho, ou se você preferir, de cima para baixo. E aí, eu puxo tudo. Puxo. Agora, no ponto de trás, eu pego só a primeira alcinha. Coloco, então, a agulha dentro, né, das duas alças. E puxo tudo pra trás. E dou uma puxadinha pra ele ficar mais ou menos do tamanho, né, dos outros pontos. Então, eu tenho aqui, ó, a minha base. A base do cesto já está pronta. Eu só vou agora virar
para fazer os arremates. Então, eu vou passar esse fio ainda, ó, aqui por baixo. Coloco agora dentro dessas duas alcinhas e trago o fio pra cá. Eu também gosto de passar aqui, ó, nesse pedacinho aqui, que é de onde ele estava, onde ele já tá pertinho, né? Pra ficar bem escondidinho, bem bonito. E puxo também. Cuidado na hora de puxar, porque se você puxar demais, o ponto vai dar uma estrangulada. E aí, ó, ele vai acabar ficando... Olha o que acontece se eu puxo demais. Ele destoa, né? Fica feinho, estraga um pouco o trabalho. Então, mas também não tem problema. Caso você puxe muito, é só voltar aqui e dar uma esticadinha nele, tá? E agora, então, eu vou passar, ó, escondendo dentro desses pontos. Puxo. Então, vou passando aqui, ó, por baixo dos pontos. Puxando com cuidado. Pra não estragar aqui. Não deixe para fazer isso depois, tá? Faça já, antes de nós começarmos a subir, né? As laterais, né? A lateral do cesto. Não preciso passar necessariamente todo o fio que sobrou, tá? A hora que eu, por exemplo, eu saí daqui, ó, e já vim parar aqui. Pra mim, acho que tá bom. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a cola. Eu vou abrir aqui, ó, dar uma puxadinha aqui e vou passar um pouco de cola aqui. Feito isso, ó, seguro um pouco pra cola secar. E eu vou continuar passando mais um pouquinho ainda aqui pra frente, tá? Passar só mais em 3 casinhas. Vou pegar essas duas juntas. E aí, eu dou uma esticadinha nele e corto. A base está finalmente pronta e vamos agora, então, iniciar a lateral do cesto. Agora, para fazer a subida do cesto, você vai escolher um ponto, eu vou pegar aqui, tá? E você vai introduzir a agulha na alcinha de cima e também em uma alcinha dessa aqui, do ponto aqui. Eu não gosto de colocar nas duas alcinhas, porque, ó, se vocês observarem, vou mostrar, passar a agulha aqui pra vocês verem. Nós temos duas alcinhas aqui, eu não gosto. Eu gosto de passar só nessa primeira, tá? Porque eu acho que fica muito puxado o ponto se eu passo nas duas. Então, eu vou passar nessa da frente e nessa daqui, na primeira aqui de trás. E vou passar o fio por aqui. Vou passar deixando um pedaço dele, que é o pedaço que eu vou arrematar. Então, aqui, ó, puxei e vou fazer uma laçada. E esse fio aqui, ó, eu já vou colocando ele aqui, pra já ir escondendo. Então, ó, novamente, aqui do lado, passo, aqui, ó, vou tirar o fio. Passo nessa primeira e passo nessa daqui, em uma dessa de trás. Vou colocar o meu fio aqui dentro, ó, pra ele já ir se escondendo. Então, aí, ó, tá vendo? Já tem 1, 2 pontos, bom? E aí, a gente vai trabalhar assim, o caminho inteiro, até chegar aqui. A alcinha da frente e a alcinha aqui de trás. E coloco o meu fio aqui por cima e já escondo ele.
tá? Ó, da frente, uma de trás, coloco o fio e puxo, fazendo pontos baixos, ok? Então, nós seguiremos fazendo pontos baixos por toda a lateral dessa forma. Quando chegar aqui, eu volto para falar com vocês. Bom, pessoal, cheguei aqui no último ponto, tá? Aí, vocês vão ver que fazendo dessa forma, a gente fica com esse acabamentinho aqui em volta, né? Que dá essa delicadeza pro trabalho. Eu gosto, né? Fica um arrematezinho. Bom, para subir a próxima carreira, nós faremos da mesma forma que nós fizemos enquanto nós estávamos trabalhando aqui o fundo do cesto. A gente vai esticar um pouco, vai introduzir a agulha aqui nessas duas alças, né? Que estão ali no primeiro ponto. Puxo esse fio lá pra trás. Coloco a minha agulha, seguro ele lá, né? Coloco a minha agulha aqui, ó. Nesse meio. E coloco a alcinha que ela veio pra trás dentro da agulha. Eu achei que ela ficou um pouco larga, então, vou dar uma puxadinha pra dar uma ajeitada. Dei uma ajeitada. Agora, eu puxo o fio e passo por dentro de tudo, dessa forma, né? E sigo fazendo os pontos centrados, pontos baixos centrados, introduzido sempre aqui no meio, né, ó. Tem que sair aqui nas duas alcinhas, sigo fazendo dessa forma. Vou fazer por toda a carreira e volto aqui novamente mostrar pra vocês como que nós faremos a subida. Cheguei novamente aqui, então, no fim de mais uma carreira. Dou uma esticadinha, introduzo a minha agulha nas duas primeiras alcinhas que eu tenho desse lado. Puxo essa alça pra trás, introduzo a agulha aqui no meio, coloco aqui dentro a alça, dentro da agulha, dou uma puxadinha para dar uma regulada, se eu achar que ficou muito larga, né? Ou se tiver ficado muito apertada também, para dar uma soltada, e passo tudo aqui por dentro. Pessoal, para fazer o cesto pequeno, essa é a última carreira, tá? A terceira carreira, na cor vermelho ou verde, enfim, na cor que vocês forem fazer, é a última. Se você quiser fazer um cesto maior, mesmo menorzinho como esse, aí você vai subindo mais carreiras, tá? Mas nós precisamos de pelo menos 3, porque aqui, ó, eu desço 2. E se eu fizer só essas 2 que eu tenho aqui, esse fio branco vai direto aqui embaixo. E eu não quis assim, eu quis que a primeira fileira aqui ficasse todinha de uma cor só, tá? Então, no cesto pequeno, essa próxima carreira que nós faremos é a última carreira. Daí, seriam 1, 2, 3, tá? Vou fazer essa carreira e volto para mostrar como a gente finaliza. Cheguei, então, aqui ao fim da minha terceira carreira. Se você estiver fazendo o cesto pequeno, você já pode ir para o acabamento, tá bom? Pode ir para a parte do acabamento. Acelera o vídeo aí e vai para a parte do acabamento. Se você estiver fazendo o cesto grande, nós vamos subir mais 2 carreiras, tá? Eu quero ficar com 5 carreiras, para ele ficar mais alto, porque aqui, ó, já tá quase do tamanho, né? Como ele é maior, eu também quero ele mais alto. Vou, então, fazer novamente daquela forma. Introduzo a agulha de trás pra frente aqui, nessas 2 alcinhas desse primeiro ponto. Puxo a alça do ponto que sobrou,
seguro, ó, seguro aqui atrás, coloco a minha agulha bem aqui, ó, no meio do ponto. E encaixo a alcinha que eu levei pra trás. E passo o meu fio por dentro. Certo? Então, nós faremos agora mais 2 carreiras para ficar com 5 e eu retorno com vocês, tá bom? Pra gente finalizar o cesto daí. Cheguei aqui, então, pessoal, na minha última carreira, né? Fizemos 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu vou finalizar aqui pra começar com o fio branco, a última carreira e o acabamento, tá bom? Então, eu vou cortar aqui, ó, um pedaço, não precisa ser muito grande. Vou puxar todo o fio e vou simular uma alcinha aqui, como nós já fizemos outras vezes. Então, eu vou passar a minha agulha de trás pra frente e vou puxar o fio. Novamente, de trás pra frente, só que agora pegando o meio da argolinha. E puxo, né? E aqui eu já tenho, então, o meu acabamento. E eu vou agora já guardar. Já vou passando aqui, terminando aqui, ó, de guardar. Quem quiser pode passar uma colinha antes de guardar tudo e cortar o fio, né? Bom, chegamos então aqui na parte da finalização do nosso cesto, né? Nós faremos então agora nele esse acabamento aqui, tá? São 2 etapas. Primeiro, a gente faz esse acabamento descendo no cesto e depois aqui a bordinha dele, tá bom? Então, nós vamos pegar. Eu escolhi, né, o fio branco, fio de malha branco com essa linha, esse fio de poliéster. Vou deixar uma quantia assim, que vai ser pra fazer o arremate, né, no meu cesto, pra guardar, pra esconder. Bom, posso escolher qualquer ladinho dele. E nós vamos começar introduzindo a agulha aqui, ó, no pezinho do ponto da última carreira, aqui embaixo. Vou introduzir e vou puxar. Tem que trazer, ó, até aqui em cima, tá? Aqui. Cuidado para não fazer muito para baixo, deixar muito largo, tá? Tem que trazer ele aqui. E outra coisa, essa correntinha aqui de cima, ela tem que continuar mais ou menos com o tamanho dessas correntinhas, tá bom? Não é tão simples trabalhar com os 2 fios juntos, porque um tem elasticidade, o outro não. Então, precisa ter paciência, fazer com calma, às vezes precisa dar uma ajeitadinha no ponto, pra também ficar mais bonitinho e aparecer aqui o dourado, tá bom? Então, ó, agora... Ah, e outra coisa, perdão. Aqui atrás, eu vou seguir tentando já esconder esse fio, tá? Pra já fazer o meu acabamento. Então, eu vou tentar dar uma seguradinha nele e escondendo enquanto eu vou fazendo os pontos. Se você não conseguir, não tem problema. É só você depois esconder com uma agulha, tá? Agora, no próximo ponto, ó, lembrando, não posso deixar aqui muito frouxo, né? Aqui em cima, que vai ficar a alça. Agora, do lado, eu vou na base do ponto da penúltima carreira. Então, aqui eu fui nessa, agora eu vou no de baixo, ó. E busco a minha linha. Vou dar uma ajeitadinha aqui, pra ficar aparecendo douradinho, tá? Pode acontecer, como aconteceu agora comigo, desse fio vir às vezes mais solto que o fio de malha. Aí, você dá uma puxada, tá? E tenta deixar do mesmo tamanho. E outra coisa, cuidado para não acabar fazendo ponto aqui na lateral. A gente tem que trazer esse ponto, ó, aqui pra cima, tá? Aqui, ó,
em cima aqui da base do trabalho. Tudo bem? Senão ele pode acabar ficando aqui do lado. Ele tem que ficar em cima. Então, o próximo, eu vou aqui, ó, na base do ponto da última carreira. Busco, trago até aqui em cima e faço o ponto baixo. Ó, sempre mantendo aqui em cima e do tamanho que já estavam os outros. Falo pra tomar cuidado porque a hora que a gente desce aqui a agulha pra puxar, pra buscar, como é um caminho maior, pode ser que dê uma afrouxada no seu ponto, tá? Então, vamos lá. Agora, eu vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer o maior. Então, eu vou introduzir, ó, na base, no pezinho, né, do ponto da penúltima carreira. Então, ó, busco. Ó, puxo até aqui em cima e faço meu ponto. Aqui em cima, e não na lateral. Novamente, agora, aqui, ó, vou intercalar um pequeno, um grande, um pequeno, um grande. Então, aqui, vou fazer o pequeno. Então, é na base, ó, do ponto da última carreira. Trago aqui, ó, e vou fechar. Então, são pontos baixos que a gente tá fazendo, só que eles são pontos baixos alongados, porque eu vou buscando eles lá embaixo, né? E aqui atrás, ó, eu já tô escondendo, né, o fio, pra dar o acabamento. Então, eu vou prosseguir dessa forma por toda a volta do meu trabalho, tá? E aí, eu volto aqui pra mostrar pra vocês como a gente segue pra próxima carreira, que é a última. Bom, pessoal, ó, já fiz, então, né, aqui, estou chegando nos últimos, ó, nos dois últimos. Então, esse é um pouquinho menor. E agora, o último, que é o maior. Bom, agora, para fazer a finalização, como nós faremos? Nós vamos virar esse cesto, tá? Aí, o fiozinho dourado, você vai deixar do ladinho aí, tá bom? Do ladinho. Aqui. E aí, nós vamos dar de 7 a 8 voltas. Eu vou dar 8 voltas, porque eu prefiro que sobre linha do que faltar. Então, ó, vou dar 8 voltas com o fio de malha. Então, 1, 2, eu estou contando as minhas voltas a hora que chega aqui, tá? Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e a última, 8. E aí, eu vou cortar, tá? Deixar um pouquinho mais e cortar. Por que que eu não fiz isso já com fio dourado junto? Porque eu já tentei fazer e não deu certo. O fio dourado não ficou do mesmo tamanho do fio de malha, ele ficou menor. E eu não consegui dar o acabamento que eu precisava e eu já tinha cortado o fio. Aí, eu aprendi. Então, primeiro você faça com o fio de malha. Aí, você vai tirar o fio de malha daqui, né? E você vai medir puxando, tá? Deixa eu soltar o meu fio dourado. Aí, você vai medindo, ó, e soltando, então, lá do novelo. Ó, o fio de malha, o fio dourado. Você vai medindo junto com o fio de malha.
Vai medindo. Oh, tá que tá o negócio aqui. Vai medindo. Até chegar aqui na ponta. Chegou aqui, eu ainda gosto de cortar um pouco a mais, porque o fio de malha, o fio de malha não, esse fio de poliéster, ele desfia, tá? Às vezes desfia, e dependendo do tanto que desfiar, acabou o trabalho, né? Tem que refazer. Bom, aí agora a gente vai cortar, cortamos os dois, nós vamos, ó, puxar todo o fio de malha e fio de nylon. Puxar, puxar, puxar. Vamos puxar. Tá. Puxei todo o fio de malha, vou fazer o acabamento. Vou introduzir a agulha aqui, ó, nessas duas alças de trás pra frente. E vou puxar. Vou levar o fio todo pra trás. Leva, leva, leva. Feito isso, eu vou colocar aqui a agulha no meio e vou puxar, porque eu quero fazer quero simular, né, uma correntinha aqui, um elo. E aí, eu vou puxando. Cuidado, tá? Pra não dar nó, não embramar aí toda a linha, porque agora, queira ou não, pelo tamanho da boca do cesto, tem bastante linha, né? Quando era só aqui o cestinho pequeno ou o miolo, era menos, porque nós não chegamos a dar 8 voltas. Bom, pessoal, agora nós vamos fazer a última parte. Então, aqui tá saindo o fio. Eu coloco a minha agulha aqui, ó, nessas duas alcinhas, na frente do fio. E aí, nós vamos trabalhar agora um ponto caranguejo. A gente vai andar aqui pra esse lado. No crochê, normalmente, a gente anda no sentido horário. Agora, a gente vem no sentido anti-horário, tá? Então, eu vou trazer aqui pra frente e vou fechar esse elozinho, tá? Aí, aqui do lado, eu vou fazer um ponto baixíssimo. O ponto baixíssimo, eu busco o fio e eu já passo direto por essa argola que tava na minha agulha, tá? E faço uma correntinha. De novo, aqui do lado introduzo, puxo o fio e já faço direto um baixíssimo. E faço uma correntinha. Trabalhando pra cá, tá? Pra esquerda, pra direita, perdão. Mais uma vez, introduzo. Já passo direto, fazendo um baixíssimo. E faço uma correntinha. Essa é a parte final, tá? Do nosso trabalho. Faça com cuidado, com paciência, que é o que vai deixar, assim, né, o nosso cesto mais bonitinho. Então, vamos seguindo essa sequência. Fiz a correntinha, introduzo aqui do lado, faço um baixíssimo, faço uma correntinha. Introduzo aqui no ponto do lado, faço um baixíssimo, que passa direto, faço uma correntinha. E eu vou seguir assim, ó, pela volta toda do cesto, tá? Eu vou mostrar o acabamento final pra vocês aqui no cesto verde, porque ele está menor e mais fácil de manusear pra câmera, tá? Então, cheguei aqui no meu último ponto, faço
o ponto baixíssimo e faço uma correntinha. Feito isso, eu vou puxar toda a linha. Puxei toda a linha e eu vou aqui, ó, naquele primeiro ponto que nós fizemos, aquela primeira laçadinha, primeira correntinha, né? Introduzir a agulha fina, peguei a 4 milímetros, aqui, ó, de cima para baixo, pegando as duas perninhas desse primeiro ponto, assim, tá? E aí, eu vou passar a linha aqui por dentro. E para formar o elo, né, final, eu preciso novamente trazer essa linha aqui. Então, de novo, eu coloco a minha agulha de cima para baixo, agora dentro desse último ponto. Agora, eu não vou pegar as perninhas, eu vou pegar dentro, ó, desse último ponto. E puxo essas linhas lá para trás. Feito isso, então, nós iremos agora esconder esse fio aqui. Então, eu vou começar pelo fio de malha, eu vou passar ele aqui, com cuidado, tá? Segurando aqui a parte de cima dele, para não acontecer de estrangular, né? Esse ponto falso que nós fizemos aqui, tá? E aí, eu vou escondendo ele aqui, ó. Sempre segurando aqui o lugar de onde ele tá saindo, tá? E tentando puxar com delicadeza. E aí, você vai passando até o ponto que você achar que ele terminou, que tá bom, vai passando. Eu gosto de passar primeiro um e depois o outro, pra não acontecer de enroscar, de desfiar o fio dourado, que é mais delicado, tá? Você vai perceber que eu passei aqui, ó, bastante. Aí, eu deixei essas duas pontinhas aqui, porque agora eu vou passar cola, tá? Aí, aqui já tá também, ó, chegou a encontrar com o fio que eu trouxe do lado de lá. Que era o fio do começo, que eu já fui escondendo enquanto eu fazia o crochê. Então, vou pegar um pinguinho de cola e vou colocar aqui, ó, nessa parte. E também vou colocar, ó, aqui na parte de cima, pra grudar bem o fiozinho dourado, tá? Feito isso... Ah, ficou meu esmalte aqui, gente. Feito isso, eu vou puxar mais um pouco. Meu esmalte manchando o cesto. E cortar, tá? Prontinho.